Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso curso de estrutura de dados, comigo, professor Samuel. E na aula de hoje falaremos um pouquinho de tipo abstrato de dados, esse conceito que é muito importante para que a gente faça um código que a gente possa reutilizar, um código mais íntegro. Vocês vão ver que é um conceito que é muito utilizado tanto em paradigmas procedurais, que é o caso do C, que a gente está utilizando como linguagem no nosso curso, mas também é utilizado em linguagens orientadas a objetos, com um nome um pouquinho diferente. A gente vai ver durante a aula, tá bom? Então vamos lá. Suponha o seguinte, pessoal, suponha que você tenha um programa como o GIMP, aqui um programa de processamento de imagens, edição de fotos, né, de imagens em geral. E o que você sabe? Você tem esse programa, você sabe que ele trabalha com imagens, e o programa, esse sistema, ele disponibiliza para você uma série de funcionalidades. Por exemplo, eu poderia pegar essa imagem aqui e querer inverter as cores dela. Então, eu fui aqui, cliquei com o botão, opa, tem uma função aqui de inversão de cores, eu vou clicar aqui e vou inverter as cores dessa imagem. Beleza, nesse ponto você sabe que você está trabalhando com uma imagem e você sabe que tem uma função que vai inverter as cores dessa imagem. E agora, como essa função foi implementada, você não sabe. Tá? Como esse algoritmo, né, o algoritmo que está usando, detalhes de implementação, o usuário, né, como nós aqui que estamos usando a ferramenta, a gente não sabe. E é importante que o usuário também, ainda mais se o usuário for leigo, né, não tem necessidade dele saber esse tipo de coisa. Talvez, se você quiser trabalhar para melhorar a ferramenta, fazer algum plugin, tudo bem. Mas os usuários normais só querem usar a ferramenta. Então, eles estão apenas interessados no que a função faz, o que ela faz, né? E não como. Então, esse é um simples exemplo do dia a dia dos sistemas que a gente usa. Outro exemplo, suponha que você compre o teu celular e você tem um celular bonitinho que você comprou e o teu celular ele tenha um método, né? Tem uma funcionalidade que para desbloquear o teu celular você pode usar a sua cara, né? A sua face. Então ele tem um reconhecedor de faces embutido no teu celular. Então você compra o teu celular, vai ter sua conta nele, né? Você cadastra a sua cara aí, né? O seu rosto e depois quando você for usar, você vai passar para essa funcionalidade a foto, né? A imagem do seu rosto, né? Que a câmera vai capturar e o sistema vai falar, essa funcionalidade vai falar se quem está tentando desbloquear o celular de fato é você, né? Então ele desbloquearia, né? Daria uma mensagem de ok, de sim, ou não, né? Negaria o desbloqueio do teu celular. Então, novamente, você tem um produto, um sistema, no caso, que você tem uma funcionalidade, você sabe qual que é a entrada dessa funcionalidade, você sabe o que ela faz e qual que é a saída dela. Mas, novamente, você como usuário, a gente como usuário, nós não sabemos como que está sendo implementado, qual o algoritmo, isso é desnecessário para o usuário em geral, tá bom? Então, esses são só alguns exemplos mais cotidianos aí do que é um tipo abstrato de dados. Outro exemplo, na hora que a gente codifica, né, na hora que a gente está criando nossos programas, é o seguinte, vamos relembrar o nosso arquivo de listas ligadas, né, listas encadeadas simples que a gente fez nas aulas anteriores. Basicamente, a gente tinha um arquivo que nós chamamos de lista.c. Nessa lista.c, nesse arquivo, a gente colocou as definições dos tipos, né, das nossas estruturas de dados, no caso, o tipo nó e o tipo lista. Nós colocamos aqui um pouquinho diferente, a gente colocou aqui apenas o cabeçalho das funções que manipulam, né, as estruturas de dados, né, de listas e de nó, a gente colocou aqui em cima. Nós colocamos aqui a nossa main, que de fato vai utilizar essas funções, né, a nossa estrutura de dados, bem como as suas funções. E embaixo nós implementamos de fato cada uma das funções definidas lá em cima. Então aqui estão, né, as implementações das estruturas de dados. Notem que a gente fez essa função, esse arquivo com as definições e funções e colocamos uma main dentro, onde geramos um programa binário, né? Compilamos e geramos um programa para conseguir utilizar essas funções. Então, a nossa main aqui chamava todas essas funcionalidades de manipulação da lista. Mas note que essa main ela está vinculada a esse arquivo lista.c.
Suponha que a gente tenha um outro programa, né? um outro demo, outra aplicação que gostaria de utilizar essas estruturas aqui, essa estrutura, essas funções. Só que do jeito que a gente implementou, o que a gente teria que fazer? Teria que copiar todo esse código, passar para um novo programa, colocar um novo arquivo que teria uma outra main, né, que definiria um novo programa e assim a gente conseguiria utilizar. Mas note que a gente estaria duplicando, né, replicando esse código à toa. Não é assim que funciona, isso não é uma boa jogada, isso não é uma boa decisão a ser tomada. Então, nesse ponto que a gente começa a ver novamente o que é um tipo abstrato de dados. Então vamos ler aqui, ó. Um tipo abstrato de dados, ele visa desvincular o tipo de dado, que seria a estrutura, né, as estruturas de dados e as operações que as manipulam, de sua implementação. Então, quando a gente definir um tipo abstrato de dados, a nossa ideia é que a gente forneça para o usuário um conjunto de operações, um conjunto de funções para que ele possa utilizar do jeito que ele quiser. Então a gente vai oferecer, no caso aqui da lista, a ideia é que a gente forneça para o usuário apenas isso aqui. Olha, você tem um tipo lista e você vai ter aqui uma função de criar lista, uma função de destruir, de criar nó, de inserir e assim por diante. E quando a gente define esse tipo abstrato de dados, né, a gente está interessado em passar para o usuário apenas essas funções, de modo que ele vai estar interessado apenas no que essas funções fazem e não como elas são implementadas. Tá? Então a ideia é que a gente possa reutilizar as estruturas que a gente programou, mas na hora que a gente passar para o usuário, a gente só passa aqui, ó, tá aqui a lista de funções que tem disponível para você usar. E tá aqui o que ela espera de entrada, o que ela espera de saída, né? A gente pode fornecer uma documentação para mostrar o que ela faz, mas não vamos oferecer para o usuário os detalhes do algoritmo, ou seja, a sua implementação, o que ela propriamente faz, né? Como, não, o que a gente vai passar, mas como ela faz, a gente não vai disponibilizar para o usuário. E esse é um conceito, né? Esse conceito de esconder as coisas do usuário, fornecendo para ele só o que necessariamente importa, é uma ideia muito parecida com o encapsulamento que vem da orientação a objetos, né? Onde a gente define uma interface pública, né? Contendo métodos públicos, né? Lá tem a visibilidade, né? Public, private e assim por diante, mas é onde que a gente define uma interface pública, ou seja, a gente fornece para o usuário apenas pontos de acesso ao sistema onde tem funções públicas, operações públicas, onde eles conseguem de fato utilizar. Geralmente, quando a gente define uma classe em orientação a objeto, a gente utiliza cada membro, né, cada atributo da classe, a gente transforma ele como private, para que o usuário não tenha acesso diretamente aos dados. Então, sempre vai ter uma função que vai manipular esses dados e o usuário vai ter acesso só a essa função, daí que vem a ideia de interface pública. O tipo abstrato de dados, a gente pode pensar que é uma interface pública onde a gente vai, de fato, oferecer para o usuário apenas algumas funções para manipular as nossas estruturas de dados. Pensando aqui na programação, note que quando a gente quer usar, por exemplo, o printf, o scanf, o malloc e assim por diante, a gente sabe, por exemplo, que o printf e o scanf são funções que estão disponíveis na biblioteca stdio.h. Então, a gente vem simplesmente, por exemplo, aqui, ó, cadê a função de imprimir? A gente utiliza o printf. A gente sabe como está implementado? Nós não sabemos. O que a gente sabe é, bom, o printf é uma função que imprime algo na tela, no console. Essa função, ela espera que você passe aí uma lista de parâmetros, né, uma string, por exemplo, para impressão na tela. A saída, de fato, é a impressão. Agora, como essa função foi implementada, a gente não sabe e a gente também não tem muito interesse. A gente só quer saber o que ela faz e como usá-la. Então, o printf está aqui. Mas onde que o printf está definido? O printf está definido aqui nessa biblioteca stdio, nesse arquivo aqui, ó, .h, que significa header, é um arquivo onde estão definidos os cabeçalhos das funções, as definições das funções, mas a gente vai chegar nisso já já. Então, tipo abstrato de dados, essa ideia de você fornecer para o usuário uma interface pública, onde ele vai ter acesso a um dado conjunto de funções que pode manipular estruturas de dados que você criou, tudo bem? Bom, vamos lá, dando continuidade aqui.
Quando a gente usa esse conceito de TADS, a ideia é que a gente divida a nossa programação, que a gente estiver programando, em duas partes, né? Em duas etapas. A primeira é o que a gente chama de aplicação ou definição, que é onde a gente vai apresentar aí todas as operações definidas, né, abstratamente, que vão estar disponíveis para o usuário utilizar. O usuário não vai ter acesso diretamente aos dados da struct. Então a ideia é que o usuário, caso ele queira usar uma struct nó, ele não vai ter acesso direto a esse valor vol aqui, por exemplo. Isso a gente utiliza em um conceito de encapsulamento, é o que de fato acontece em programação orientada a objeto. Já já a gente vai ver algum exemplo disso. Tá? E a outra coisa é a implementação, onde o programador vai implementar todas as definições, todas as operações que ele está disponibilizando no arquivo de cabeçalhos, no arquivo de aplicação de definições, tá bom? A gente vai ver isso aqui em C também. Essas são então algumas definições do que é um tipo abstrato de dados e no próximo vídeo a gente começa a programar, programar o nosso primeiro tipo abstrato de dados em linguagem C. Então até o próximo vídeo.